Oi, Pro, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre todos os assuntos estudados durante esse bimestre, sobre a Ásia, a Europa, Oceania e alguns temas abordados que não estavam dentro do conteúdo da apostila, tá bom? Eu vou começar falando da Ásia, então. O continente asiático, ele é um continente que abriga uma grande parte da população mundial. Você consegue encontrar diversas culturas, etnias. É um continente que tem uma grande diversidade de pessoas, seres e uma grande biodiversidade também. Uma coisa que também está muito presente no continente asiático é o passado e as coisas modernas. Eles não são o tipo de pessoas que eles deixam o passado para depois. Não, eles conservam o passado, dando um toque com o modernismo, né? Então isso acaba muito, tipo, acrescentando na cultura deles. Uma coisa também que é muito presente no continente asiático é a religião. Eles são povos que prezam muito pela religião deles. E lá se tem duas religiões, né, que são as mais seguidas, que é o hinduísmo e o monoteísmo. O hinduísmo é uma religião que está muito presente na Índia. Essa religião ela vem lá do passado. E o monoteísmo é uma religião que eles só creem em uma divindade, não tem mais, tipo, santos, essas coisas do tipo, só aquela divindade. Essa religião ela já é seguida por mais pessoas, tipo, judeus, israelenses e entre outras. Agora eu vou falar sobre a Ásia Meridional. Essa parte da Ásia é onde fica uma grande parte da população asiática. Então você encontra bastante gente de várias diversidades étnicas. Ela é uma região onde no calor ela é muito úmida e quando chega o frio, tipo, acaba essa umidade. Não tem quase nenhum tipo de umidade, tipo, é muito seco no frio. E sobre a economia da Ásia Meridional, é muito diversificada. Tem regiões ali que é tipo de extrema miséria, sabe? Onde não se tem, não vou falar absolutamente nada, mas é onde falta muita coisa para aquela determinada população. Agora eu vou falar um pouco sobre o Sudeste da Ásia. O Sudeste da Ásia, antigamente, ele não era uma região tão povoada, né? Era uma região onde tinha mais matas, mais florestas, essas coisas do tipo. Atualmente, nos dias de hoje, já é uma região povoada, né? Já tem centros urbanos ali naquela época, mas é uma região onde tem muita prática agrícola. Então, tanto turista quanto pessoas que moram lá, se forem visitar essa parte da Ásia, vão ver que lá é uma região onde tem muita prática agrícola e essas coisas do tipo. E a cada dia que passa, a população do sudeste da Ásia ela vem crescendo mais e mais. Também temos a Ásia Oriental, que é onde se localiza os países que a gente mais estuda, que, por exemplo, são China, Coreia. Temos também o Oeste da Ásia, né? É o tão conhecido e famoso Oriente Médio, que é uma região onde está muito presente a religião. Tipo, se qualquer pessoa for visitar lá e quiser saber sobre religião, vai no Oeste da Ásia, porque lá você vai encontrar tudo. Tem também a Ásia Setentrional, que é a parte que fica mais pro lado da Rússia. E essa parte da Ásia é uma parte que ela neva bastante também. E sobre a Ásia Central, lá é uma região que eles seguem muito o islamismo. A Ásia também é um lugar que tem uma desigualdade, tipo, socioeconômica, por questões ambientais, por muitas questões, e isso, querendo ou não, acaba interferindo em muitas coisas.
Como eu falei desde o início, a Ásia ela tem uma grande diversidade étnica. Tem os povos que vivem na região da taiga, da floresta. Esses povos são, entre eles, né, tem os príncipes e os pastores, e é um povo negro. Tem outro povo que eu não sei a pronúncia do nome deles, então eu vou colocar aqui. Esse povo, eles são apatriados, né? Tipo, eles chegaram na Ásia, né? Por mais que sejam uma diversidade étnica, falam muito que eles sofrem perseguições e que eles são migrantes clandestinos que foram para morar lá em alguma determinada região da Ásia. Tem o tão famoso nômades, né? Que é a população curda. Eles acabaram entrando em guerra, né? E com isso eles acabaram perdendo tudo que não tinham. Então foi dado esse apelido para eles como seminômades, porque eles não têm um lugar fixo. E tem os palestinos também, que a maioria deles são árabes. E não podemos deixar de falar dos coreanos também, né? Porque tem uma parte na apostila que fala que virou dois estados com os mesmos povos. E virou dois estados porque dividiram a Coreia, né? Então ficou Coreia do Sul e Coreia do Norte, um para cada lado. E com isso acabou dividindo a população. Mas eles têm as mesmas origens, traços iguais. E é isso. E dos países mais populosos da Ásia, que é a China e a Índia. A China, todo mundo conhece, né? Porque a China está presente com sua economia, né? Com sua exportação no mundo inteiro. Porque qualquer lugar que a gente vai, sempre vai ter uma etiquetinha assim, em um produto escrito Made in China, né? Então, a China, eu acho que está presente na maioria dos lugares. Agora a gente vai falar sobre a tão famosa Europa, continente dos migrantes. A Europa, ela é um continente onde muitas pessoas acabam migrando para lá, sendo clandestinamente ou não clandestinamente. No começo, assim, né, eles não gostavam muito, né, os europeus, eles acabavam não gostando das pessoas que migravam, já era tipo um preconceito, já tinha xenofobia ali envolvido, e eles faziam tudo para que fosse um continente muito bem desenvolvido. Tanto que eles criaram a política do bem-estar, que visava não deixar, tipo, faltar nada para a população, tipo, emprego, saúde, alimentação, escola, e isso foi uma das melhores coisas que eles acabaram fazendo. Sobre a Europa, temos a Europa meridional e a Europa oriental. Na Europa meridional é onde fica a maioria dos mares. E na Europa oriental é onde passou por muitas transformações para chegar na onde ela está hoje e no que ela é hoje, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os povos da Europa. Eu vou falar sobre os povos germânicos. Os povos germânicos são os tão conhecidos alemão, né? Porque eles são brancos, de pele clara, do olho claro, loiro. Então, eles são conhecidos como alemão. Importante ressaltar também, né, que eles preservam muito a cultura deles. Então sempre tem festas, coisas culturais assim, para mostrar um pouco da cultura deles. Agora sobre os povos latinos, né? Os povos latinos são os que mais se parecem. Se você vai na Espanha, na Itália, em qualquer lugar assim, você sempre vai achar um latino parecido com qualquer pessoa de qualquer lugar da América, né? Assim, da parte da América Latina. Tem os povos eslavos também, que ficam ali no leste da Europa, né? Que são os povos russos,
da Polônia, esses povos assim em geral. Esse povo eslavo, eles têm uma grande diversidade linguística também, muito importante, né? Os povos bascos, eles são um povo que eles têm a sua própria cultura, a sua própria língua por conta de não saber, né, os descendentes deles. E eles ficam os catalões, eles vivem ali na região da Espanha e eles são quase iguais os bascos, assim, sabe? Eles preservam muito a língua e a cultura deles. É uma coisa que está muito presente ali naquele meio. Os migiares, eles sempre estão ali naquele meio do povo eslavo. Apesar deles tentarem, né, manter a cultura, a língua deles, sempre foi muito presente a cultura, a língua dos eslavos ali naquele meio também. E os ciganos? Da onde os ciganos vêm? Não se sabe, porque não tem um lugar determinado para os ciganos. Os ciganos, eles são conhecidos por sempre estarem mudando de um lugar para o outro, mas o que é muito presente ali na cultura deles é a dança, essas coisas do tipo. A cultura é muito importante para o povo cigano. Os lapões são os povos do gelo, né? Eles vivem ali no meio do gelo. A cultura e a língua para eles também é uma coisa muito importante. Mas uma coisa que eu vi que é muito importante ali é que eles não são um dos últimos. Ele é o último grupo indígena assim que Agora eu vou falar um pouco sobre migrantes na Europa. A Europa ela é um continente que ela não aceita muitos migrantes. Então qualquer migração que tem ali já é motivo para desrespeito, gerar preconceito, essas coisas assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela teve que ajudar os países que ficaram devastados com a Segunda Guerra a se reerguerem, se reconstruir, né? Mas não tinha, tipo, condição para mão de obra. Então teve o plano Marshall, que foi quando tudo se tornou mais viável. Então a Europa ela acabou conseguindo ajudar os países a se reerguerem, né? Então isso acabou sendo viável. E quando eles conseguiram fazer isso, eles começaram a incentivar mais as vindas dos migrantes. Naquela época tinha migrante que vinham clandestinamente, era normal, né? Normal. Mas a Europa, tipo, o pavor deles no começo era migrantes. Aí depois que eles conseguiram ajudar os países a se reerguerem, eles começaram a incentivar os migrantes. Porém, não deu muito certo, né? Porque começou a ter diversos ataques, como xenofobia, não aceita, quando não aceitam a cultura do outro, né? Quando simplesmente querem espalhar discurso de ódio em cima das pessoas, às vezes não tem nenhum motivo. E por mais que tenha motivos, tipo de, ele é migrante, ele vai roubar o meu emprego, vão pagar ele mais barato por conta dele ser um migrante, né, do que uma pessoa que mora aqui, que já sabe quanto deve receber. Então, tudo isso acaba gerando um ataque xenofóbico contra os migrantes. Por mais que a Europa tenha começado a incentivar a vinda deles, assim, começou a ter diversos ataques. Por mais que em uma época a Europa ela tenha incentivado a vinda dos imigrantes, isso acabou se tornando uma onda e, tipo, começou a que, querendo ou não, os migrantes, eles procuram um lugar com que dê para se viver melhor, um lugar que tem uma economia boa. Então, isso começou a ser uma crise, se tornar uma crise lá na Europa. Agora eu vou falar sobre o mais novo continente, né? Sobre a Oceania. A Oceania, ela faz parte de dois territórios e é constituída também por países insulares.
A Oceania ela é um lugar que atrai muitos turistas por conta das suas paisagens, das suas culturas, da sua grande biodiversidade. A cultura deles é muito importante para eles lá, né? E a maioria deles, assim, eles são de pele escura, do cabelo crespo, e é isso. A Oceania também, ela é um lugar muito que tem muitos migrantes, assim, tanto clandestinos quanto normais, assim, sabe? Que vem. É isso, pro.